Eu já havia encerrado o dia por hoje, mas surgiu uma notícia aqui que me parece importante, então eu voltei aqui para fazer um vídeo mais curto sobre esse assunto. E só para a gente poder fechar essa semana, bem, terá atualizações na verdade nos próximos dias, mas só para a gente fechar um pouquinho aquilo que a gente falou ao longo dessa semana, né, sobre o caso do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, que foi preso após caluniar, difamar, injuriar e ameaçar ministros do Supremo. Ele está preso já há alguns dias e a dúvida que nós tínhamos aqui é até que ponto que a Câmara dos Deputados seria capaz de forçar esse evento para acabar em pizza, como a gente já viu em outras circunstâncias com outros deputados também. A gente viu que o Supremo reforçou a decisão, ou seja, ele continua preso e agora possivelmente hoje haverá uma decisão ali na Câmara para ver se o Daniel Silveira continua preso ou não. A notícia de hoje, na verdade, tem a ver com um evento específico, porque encontraram na cela do Daniel Silveira 2 celulares. Então, se vocês se recordam, ontem eu mostrei aqui um print de uma fala, né, de um tweet, na verdade, do Daniel Silveira, dizendo que lugar de bandido é na jaula ou na vala. Ou seja, agora você tem na jaula do Daniel 2 celulares e ninguém sabe como eles foram para lá. Como que um ex-PM, deputado federal, preso, tem na sua cela 2 celulares. E agora, como que explica isso? Eu vou pôr para vocês aqui um link de uma reportagem da Veja que fala um pouquinho sobre a trajetória do Daniel Silveira na Polícia Militar e como ele tem um longo histórico de mau comportamento, de ser um péssimo policial, na verdade, né? Então aqui na reportagem tem uma hora que um boletim interno da PM dizia o seguinte, olha, classificava os comportamentos dele como maus comportamentos e também esse mesmo boletim dizia o seguinte, Daniel Silveira erodia preceitos éticos em vigor na Polícia Militar e repercutia negativamente a imagem da corporação. Então é alguém que já tinha, sabe, uma trajetória bastante complicada na polícia. Antes disso, como cobrador de ônibus também, que ele foi até investigado por usar atestados falsos para faltar ao trabalho, e depois, como deputado bolsonarista, ele se enrola num outro problemão. E aqui você vai ver o destino que nós já vimos com outras figuras bolsonaristas, outros radicais bolsonaristas. A gente viu a mesma coisa com a Sarah Winter, a gente viu isso com Oswaldo Eustáquio, a gente viu com outras personalidades bolsonaristas, e que vai acontecer a mesma coisa com o Daniel Silveira. Então você tem um sujeito que veste a camisa do Bolsonaro, dá o sangue pelo Bolsonaro, se torna um fanático bolsonarista, fala absurdos em nome do Bolsonaro, em defesa do Bolsonaro, e agora nessa hora, quando ele esperaria um apoio do Führer, né, do chefe máximo, o Bolsonaro simplesmente se cala, se silencia e vai deixar que sacrifiquem esse peão. Tudo indica, até o momento, segundo aqui pesquisas informais, segundo expectativas de partidos também, que a prisão do Daniel Silveira também seja corroborada pela Câmara. E possivelmente a gente pode esperar, talvez, se isso acontecer, num futuro próximo, que ele seja também cassado, ou seja, deixe o seu posto como deputado e aí por diante, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Como eu disse, nada garante que daqui a alguns anos esse nome não ressurja aí das cinzas como uma figura que vai unificar a nova extrema-direita brasileira. Mas o destino dos radicais é esse, o destino dos fanáticos é esse. A pessoa vai lá, se põe na linha de frente, dá a cara a tapa e quando acontece o pior, que foi o caso da Sarah Winter ou do Oswaldo Eustáquio e agora o Daniel Silveira, ele simplesmente vai pro abate, vai pro sacrifício e não tem muita saída. E só lembrando também que eu imagino que o Daniel Silveira não seja muito bem quisto, mesmo entre colegas de partido, né? Se vocês se recordarem, em 2019 vazou um áudio de uma conversa no interior do partido, né, com lideranças do partido, com integrantes do PSL, conversas bombásticas, inclusive, que você tinha até o delegado Valdir, que foi um grande apoiador do Bolsonaro, dizendo que acabava com o Bolsonaro, que implodia o Bolsonaro, que era um cachorro, que tinha um monte de acusações contra o Bolsonaro. E quem gravou essa conversa e jogou para o mundo, jogou a público, né, foi o Daniel Silveira. Então, certamente, esses colegas de partido não estão muito afim de pôr o seu na reta para defender um traíra como essa figura. E nessas pesquisas que fizeram com certos parlamentares para ver o que eles vão fazer, né, em relação a esse caso,
Um deles aqui, em off, diz o seguinte aqui, né? Sobre a preocupação que eu falei para vocês também ontem, né? Que há um certo medo de que isso abra um precedente e que outros deputados passem a ser presos em flagrante ou passem a ser presos, como foi o caso do Daniel Silveira. Daí um deles falou o seguinte, olha, eu não me preocupo com esse precedente, porque esse é um precedente de débil mental. Então, todos os deputados aqui estão dando sinais de que vão, sim, votar para manter a prisão do Daniel, na expectativa ou na leitura de que esse cenário é totalmente atípico. Então, assim, não é um caso normal, não é um caso que vai abrir precedentes para que outros deputados acabem presos depois, porque essa é uma figura totalmente problemática e é algo singular. Então, assim, se não houver agora uma resposta dura da Câmara, se não houver uma resposta dura dos parlamentares, o precedente perigoso será esse, de que essas figuras simplesmente comecem a vomitar suas asneiras, seus absurdos, suas ameaças, a sua violência contra integrantes do Supremo, né, contra ministros do Supremo, contra outras personalidades, e isso, de fato, seja um precedente perigoso. Né? Como eu falei ontem, a inação do parlamento ou a omissão do parlamento é muito mais perigosa agora do que dar sinais claros de repúdio a esse comportamento. Então, só para recapitular, hoje encontraram 2 celulares na cela do Daniel Silveira, e isso é uma incógnita, né? Como é que chegou lá esse celular, né? Como é que ele entrou com esses celulares, ou quem entregou esses celulares para ele, e aí você vê também como essa mentalidade também, né, de policiais, se foi algum policial que deu para ele, você vê essa mentalidade de compadrio, né? Ou se ele conseguiu entrar com o celular, sabe, sei lá como. Então essa é uma situação que já dá a entender quão podre é essa estrutura também, e como uma mão lava a outra, no final das contas, né? Então, primeira coisa, os celulares, e depois é que possivelmente a Câmara vá sim confirmar a prisão do Daniel Silveira, e ele, assim como outros casos, outros radicais, outros extremistas bolsonaristas, vai se lascar, vai se ferrar sozinho, sem proteção do governo, sem proteção do Bolsonaro, sacrifica esse peão, deixa ele agonizando lá, e é isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação toda aí, né? Como é que esses celulares entraram na cela do Daniel Silveira? Me digam aí no comentário. Como é que vocês acham que esses celulares entraram na cela? Deixa aqui no comentário. Qual é a sua expectativa agora sobre a decisão da Câmara, nesse caso? Se eles vão confirmar a prisão ou não? Deixa aqui no comentário. A gente vai voltar certamente nos próximos dias com mais notícias sobre esse caso, porque isso aqui é um caso de relevância, na verdade, porque não é apenas um blogueiro bolsonarista que foi preso, não é apenas uma fanática bolsonarista liderando um grupelho de maníacos, mas é um deputado eleito na esteira do Bolsonaro, na cola do Bolsonaro, alguém com uma postura extremamente problemática e que agora vai cair. Esse peão vai ser sacrificado pelo jeito. Me digam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Estamos com um curso de escrita narrativa por lá, para quem quer aprender a escrever melhor, se tornar um escritor, confira, e também confira meus livros sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, e também sobre Jesus Histórico, né, um romance histórico sobre Jesus chamado O Rei dos Judeus. Um abração para vocês e até mais. Tchau!